Bom dia a todos, meu nome é Carlos Henrique. Bom, nosso grupo, né, é composto pela Daniele Cristina, Maria Eduardo, Paulo Henrique e o Raylan Lima e a Tabata Francineira. Bom, falaremos, né, no nosso trabalho sobre os contratos, né, da Idade Antiga, no qual se inicia, né, por volta de 3.500 a.C., com o surgimento da escrita e termina em 476, né, depois de Cristo, com a queda, né, do Império Romano. Nosso trabalho foi dividido em duas partes. A primeira parte foi a parte oriental, né, representada principalmente pelo Egito Antigo e a Mesopotâmia. E a segunda parte é a clássica, né, composta pela Grécia e a Roma. Bom, sem mais delongas, sobre os contratos no Egito Antigo. No que diz respeito sobre os contratos no Egito Antigo, houve um destaque, né, para o fato que a natureza do direito não é considerada absoluta, e sim imutável, modificando-se e transformando-se como qualquer outra obra humana. Bom, contemplou, né, nesse relatório que eu fiz, que cada sociedade possui seu direito e que segue o movimento de suas instituições, costumes e crenças. Desse modo, no Egito Antigo, sempre o faraó, né, que ortagava de direito a semelhança das instituições políticas. Ao longo dos anos, o egípcio se transformou. Tipo, no topo da organização judiciária sempre estava o faraó, né, que dita o direito, sendo assim o juiz supremo naquela época. Bom, do contrato é considerado um dos principais, né, institutos do direito no Egito Antigo, juntamente com os códigos. Os contratos, portanto, naquela época, era a principal fonte, né, do direito, superando os costumes. Era promulgada pelo faraó depois de um parecer de um conselho de legislação. O direito privado entre os egípcios, eles ganhavam, né, autonomia e os contratos eram celebrados livremente entre os cidadãos e obrigatoriamente deveria ser escrito. Bom, primeiramente era feito em duas partes, né, dentro de um processo evolutivo. A redação de documentos passou para os denominados escribas, né, que percussores naquela época da escritura pública, que redigitavam, né, o texto e colocavam suas assinaturas para validar, né, o documento. O direito dos contratos era bastante desenvolvido, sendo conservadores dos documentos que atestam a existência, né, do ato da venda e de arrebatamento, de doação, de fundação. Bom, eu vou falar sobre os escribas, que eles dominavam uma classe social muito importante no Egito naquela época. Apenas eles, né, tinham a possibilidade de fazer carreira no serviço público ou como administradores, né, de grande propriedade. Bom, a escrita era uma profissão especializada. Somente os escribas, enquanto trabalhava num rolo, né, de papiro, e desenhava, pintava. Bom, era uma profissão muito desejada, né, pois pelos escribas passaram toda a contabilidade do lugar onde trabalhava ou do seu senhor. Além, né, de ajudar, né, o faraó recebendo os impostos e tributos, entre outras formas de administração fiscal. Bom, graças aos escribas foi se mantendo, né, o Estado egípcio sem grandes transformações, pois eram eles também que educavam, né, o povo para manter o seu antigo modo de vida, né, através dos seus registros, que conhecemos também muitos aspectos administrativos, político, econômico, social, cultural da antiga civilização egípcia. Os contratos de casamento não eram obrigados por lei, mas estavam solidariamente arraigados, né, aos costumes da população. Mas a mulher tinha ampla liberdade
se desejasse, né, estabelecer um contrato de casamento beneficiando seu marido, em caso, né, de separação. Bom, no papiro de Sati, a mulher promete, né, restituir os bens do marido. Bom, se expulsasse ela de casa, né, por amar outro homem, se eu me afastar, né, de ti, não poderei por causa das aquisições comuns. Bom, vou fazer uma consideração final aqui, que o Egito Antigo, né, o faraó sempre tinha a função de juiz. Qualquer indivíduo que falava o ato de casamento beneficiando seu marido, em caso, né, de separação. Bom, no papiro de Sati, a mulher promete, né, restituir os bens do marido. Bom, se expulsasse ela de casa, né, por amar outro homem, se eu me afastar, né, de ti, não poderei por causa das aquisições comuns. Bom, vou fazer uma consideração final aqui, que o Egito Antigo, né, o faraó sempre tinha a função de juiz. Qualquer indivíduo que falava era julgado pelo faraó, né? E os escribas também, né, do tribunal, que eles registravam, né, o ato e seguidamente enviavam, né, ao vizir para aprovação. Bom, agora eu vou passar para o próximo colega. Um bom dia a todos. Contratos na Mesopotâmia. A Mesopotâmia se localizava entre os rios Tigres e Eufrates e hoje corresponde à atual região do Iraque. Dessa forma, a economia era baseada na agricultura, na navegação fluvial, na criação de animais e na pesca. Eles foram muito inteligentes e criaram várias coisas, mas a principal invenção deles foi a escrita, e é chamada de cuneiforme porque era realizada através de objetos em formatos de cunha. A Mesopotâmia era dividida em cidades-estados. Assim, uma estava sempre tentando se sobressair sobre a outra. Por este motivo, existem diversos códigos, mas os principais são 3, que é o mais antigo já encontrado, é o Código de Ur-Nammu, e depois as leis de Snuna. Só que esses dois é mais voltado para o lado do direito penal. O primeiro, eles contam com penas pecuniárias para os delitos cometidos. E a sociedade era dividida em 2 castas, os homens livres e os escravos. Já nas leis de Snuna, a sociedade era dividida em três classes, que é os homens livres. Aí tem uma classe que não sabem a definição correta ainda, mas acreditam-se que era destinadas a homens que tinham títulos ou profissões, e os escravos. Dessa forma, a pena pecuniária que eles deveriam pagar para o caso de ter cometido algum crime, algum delito, variava de acordo com a classe social dessa pessoa. Por fim, o código mais conhecido e completo é o Código de Hammurabi, que foi escrito durante a dinastia do rei Hammurabi. Ele conta com 282 artigos e foi escrito em uma estela de diorito negro de 2 metros e 25 centímetros. Como o próprio código afirma no epílogo, durante o reinado do rei Hammurabi, este código trouxe uma maior estabilidade para o país e uma maior garantia de justiça. O primeiro tipo é os contratos de compra e venda. As compras deveriam ser realizadas mediante contrato ou com testemunhas, para que, se lá na frente, esse objeto que comprou, esses objetos podiam ser prata, grãos, cereais, escravos, independente do que fosse a compra, lá na frente, vamos supor que a pessoa comprou uma coisa roubada. Se descobrissem que essa coisa era roubada, ele teria como provar, tanto pelo contrato ou pelas testemunhas, que ele comprou aquilo de alguém, porque senão, caso contrário, ele seria considerado ladrão e a penalidade seria morto. O segundo tipo são os contratos de depósito, que traziam as responsabilidades tanto do proprietário do campo ou da casa quanto do proprietário da coisa.
Dessa forma, deveria ser realizado mediante contrato ou testemunha. Caso contrário, se desse algum problema lá na frente, se o proprietário do campo da casa roubasse o proprietário do objeto, ou se o proprietário do objeto mentisse, falando que tinha entregado tanto e na verdade entregou bem menos que isso, deveria ser provado. E se não fosse provado, se não tivesse contrato e nem as testemunhas, esse processo seria nulo, não existiria mais. O terceiro tipo era os contratos de empréstimos a juros. Os juros dependiam da forma que o devedor pegava o campo. Se o campo já tivesse semeado, ele pagava só as pratas mais os juros. Se não tivesse semeado, ele tinha que pagar o custeio da produção, os juros, a prata que ele pegou emprestada, mais as despesas do cultivo. E para o caso de o devedor não ter prata, não ter cereal para pagar, o código relata apenas que ele deve custear isso, que ele deve arcar com os prejuízos, não importa como, ele vai ter que pagar, o contrato não pode ser rompido. O quarto tipo são os contratos de arrendamento. O código previa que os proprietários de campos podiam emprestar, sim, para o cultivo, mas caso aquele que pegou emprestado fosse negligente ou preguiçoso, ele deveria pagar para o proprietário tanto o trigo quanto o do vizinho tivesse durante a colheita. E para os casos que houvesse tempestade ou falta de água, o devedor de juros ele não precisaria pagar os juros por aquele ano. O quinto tipo são os contratos de transporte. Os contratos de transporte eram bem simples. Se aquele que estava transportando o objeto não entregasse o objeto no local combinado, ele deveria ressarcir ao proprietário 5 vezes mais do que ele tinha recebido. E o sexto e último tipo de contratos eram os contratos de aluguel de animais. Dessa forma, estavam previstos os valores para o tempo e o animal emprestado. Por exemplo, para um boi que foi emprestado por 1 ano, deveriam se pagar 4 gus de trigo. E para o caso que aquele animal alugado ele fosse machucado enquanto estava emprestado, o que pegou emprestado deveria pagar ao proprietário a metade do preço que o animal valia. À vista do exposto, é possível perceber que a civilização mesopotâmica se preocupou em criar a teoria do direito contratual de forma que, mesmo não tendo uma forma específica de como deveria ser redigido, eles se preocuparam em trazer o objeto negocial, as penalidades para o caso do contrato ser rompido e também o valor negociado durante os contratos. Bom dia, colegas. Meu nome é Tabata. Eu vou falar sobre o direito na Grécia Antiga e a gente vai entender que, mais uma vez, independente dos povos, tá? Com a Grécia não foi diferente. À medida que a gente estuda as alterações na sociedade, a mudança nos anseios da sociedade, as leis se renovam para poder acompanhar tudo isso. Tá? Então, assim, a Grécia ela passa por diversas transformações e em cada um desses momentos as leis também se transformam para acompanhar o que ela precisava naquele momento. Então, a gente tem diversos períodos na Grécia. No período pré-homérico, o direito ele era baseado nos valores religiosos, tá? O direito ele não se encontrava escrito, tá? Ele era de forma oral, tá? E apesar, embora não existisse ainda nesse momento um Estado organizado, já existia a realeza. E o rei, nesse momento, ele poderia criar multas e castigos, tá? O fim desse sistema palaciano ocorreu com as invasões dóricas, tá? Durante o período arcaico, a cidade-estado de Atenas, ela passou por um conjunto de transformações econômicas muito grande, tá? E com o início do período homérico, a propriedade, que até então era coletiva, passou a ser privada. Nasceu aí, então, o direito de propriedade. E com o direito de propriedade, veio também a desigualdade social, a servidão pela dívida, a escravidão e as camadas sociais, que até então não existiam. Então, surgiram também a represália e também a reciprocidade. A reciprocidade que está bastante presente no nosso direito civil, né? Hoje em dia, tá? O que é a reciprocidade? A reciprocidade, ela diz respeito à indenização paga pelo ofensor ao ofendido, tá? Então, o direito até então, nesse momento, ele era fundamentado na religião e totalmente feito de forma para beneficiar as famílias aristocráticas, tá? Essas famílias aristocráticas que faziam parte
tá? Nesse caso da realeza, tá? E que se acreditavam que eram pessoas escolhidas pelos deuses, né? E por isso, então, o que ele falava era lei e se acreditava que isso vinha dos deuses. Mas aí, quando começou o direito, ele até então, né? Ele era dessa forma, tá? Aí ele começou a ser questionado, tá? Quando surgiu as camadas sociais, quando surgiu o direito de propriedade privada, esse tipo de direito ele passou a ser questionado. E as manifestações por reforma política forçou os aristocratas a reformular as instituições políticas e assim criarem outras leis, tá? Então, com essa diferença, o que aconteceu? Foi criados os arcontes. Os arcontes nada mais eram que o título de membro da Assembleia, tá? Da Assembleia dos Nobres. A pessoa ganhava o título de arconte e então ela se tornava um legislador. A gente tem dois membros, dois arcontes de extrema importância na história do direito grego, tá? Que é Drácon e Solon. Drácon, ele criou um conjunto de leis escritas, tá? Ele foi especialmente designado para poder solucionar esse conflito de interesses, né? Esse conflito de interesse social, tá? E o que ele fez? Ele escreveu as primeiras leis, e essas leis vieram para dar lugar às leis orais. Quais foram as mudanças que Drácon impôs? Embora o objetivo dele fosse criar leis para enfraquecer o poder dos aristocratas, não foi bem isso que ele fez, tá? Mas ele criou leis mais rígidas, inclusive com a punição de vários crimes com a morte ou o exílio. Aboliu a vingança privada, a partir desse momento a punição estava sob o poder do Estado, tá? E ele retirou dos eupátridas, ou seja, dos aristocratas, o monopólio do conhecimento das leis. As leis, a partir desse momento, a partir de Drácon, ela encontra-se sob a tutela do Estado. E nós temos também Solon. Solon era um comerciante ateniense, tá, que se tornou legislador, e ele interferiu nas questões sociais, econômicas e políticas e iniciou uma reforma significativa, tá? Ele anulou os excessos das punições, que vinha da época de Drácon, tá? Ele anulou alguns tipos de hipoteca, ele também trouxe fim à escravidão por meio das dívidas, e ele criou um novo sistema de participação política. Esse sistema de participação política ele tinha por finalidade garantir uma participação mais ampla do povo na sociedade grega. Eu, Railan, a Maria Eduarda, ficamos de falar um pouquinho sobre os contrastes no direito de Roma Antiga, né? Direito romano este que influenciou o nosso direito atual e a forma com que lidamos com os contratos, né? Segundo Alves e Moreira, ele destaca que o direito ele está presente em todo o nosso cotidiano e o contrato nada mais é do que uma forma abstrata da relação de mais de uma pessoa, né, para estabelecer e regular relações jurídicas. Portanto, ele está presente em todos os campos da nossa vida, desde o direito privado, ou seja, o direito de família e aí por diante, até o direito público, né? Direito administrativo, direito interno, internacional e aí por diante. No entanto, nós falamos um pouquinho sobre os contratos. A obrigatoriedade nos contratos ela só surgiu na Roma Antiga após o governo de Justiniano. Até então não existiam cláusulas que determinassem a obrigatoriedade nos contratos, né? Mas como é que se estabelecia esses contratos e de que forma chegava-se ao objetivo do contrato se não existiam cláusulas que faziam ou tratavam sobre isso? Apenas o juramento era o suficiente. Então, os romanos eles davam uma importância muito grande para a palavra. Era meio que ritualístico. Então, a palavra ela tinha poder e as pessoas levavam o juramento algo muito a sério, era algo divino. Então, não se tinha necessidade, ou até então, não se aplicava a obrigatoriedade nos contratos. Entretanto, o direito clássico justiniano houve algumas experiências, algumas modificações, né, principalmente com o acordo de vontade. Esses acordos de vontade, a partir deles, possibilitaram o estabelecimento de cláusulas que determinavam a obrigatoriedade desses contratos. Mas ele surgiu apenas pela simples existência desse contrato, ou seja, deste acordo de vontade? Não. Né? Não era suficiente os acordos de vontade, ou seja, esses elementos subjetivos não eram suficientes. Então não bastava você falar para um romano de que aquela casa estava à venda e que eu iria vendê-la, que aquilo lá era suficiente e naquele contrato estava estabelecido, né? Então assim, precisava-se de algo mais,
né? Então eu precisava garantir que aquela casa estava à venda. Como assim? O subjetivo não foi suficiente, passou então a formalidade do ato, da entrega da coisa. Ou seja, eu deveria, no máximo, levar a pessoa na casa, né, mostrar para ela que aquela casa era minha, que eu estava vendendo aquela casa. Por essa razão, eu passava da obrigatoriedade àquele contrato. Então, eu causava expectativa naquela pessoa. Então, assim, a partir disso, ou seja, de eu mostrar, de eu levar a pessoa na casa, da minha ação, da ação de relação entre as partes, se estabelecia a obrigatoriedade. Então, em si, não era só o contrato, mas a ação e a relação entre as partes. Todavia, os pactos surgem com maior frequência e tal formação possibilitou o aparecimento dos contratos inanimados, atípicos para o direito romano daquela época, tendo em vista que, de forma abstrata, passa a garantir ações de tutela e ao fato gerador da tutela. Alves e Moreira contribui dizendo que o que garante essa mudança é o consenso nos acordos de vontade. Ou seja, o que antes era estabelecido por juramentos, né, o que antes era estabelecido pela ação das partes, passou a ter uma relação mais abstrata a partir da existência do consenso. Então, as partes entravam no consenso e ali era determinado que aquilo que fosse acordado no contrato era benéfico para todos e a não obediência daquele contrato encarretava em algumas punições, né? Poderia acionar posteriormente até cláusulas penais, né? Que seria desde a prisão ou a escravidão da parte que descumpre. Para a efetivação do contrato é necessário estabelecer requisitos a fim que garanta as regras do seu rito e o objeto do mesmo. Para tanto, existem dois tipos de requisitos contratuais, quais sejam os requisitos genéricos e os requisitos subjetivos, especiais, né? Os objetivos genéricos eles estão presentes em todos os contratos, né? Ou seja, ele está lá mais para a legalidade do contrato, ele está lá para estruturar o contrato, né? Então ele pode mais que apresentar como conjunto de leis, né? E já os específicos, eles são específicos do objeto daquele contrato. Se é sobre tratar de uma venda de uma casa, então todos os critérios e ações e obrigações com relação à venda daquela casa, eles estarão presentes lá. E esses critérios, essas obrigações, esses requisitos são os critérios especiais ou específicos. Dessa forma, o efeito do contrato no direito romano tem o objetivo de fazer surgir as obrigações entre as partes, tanto no contrato tanto do contratante quanto do contratado. No que se refere ao direito de terceiros, o ordenamento jurídico romano no período pós-clássico estabelece que o contrato em favor de terceiros é nulo, pois, segundo a perspectiva romana da época, a parte que obtivera da outra promessa de cumprir obrigação em favor de terceiros não possuía valor pecuniário evidente. Deste modo, o entendimento era de que o contrato deveria ser nulo devido não haver participação do terceiro. Ou seja, pelo simples fato do terceiro não participar do contrato, não era garantida a legalidade, porque se estabelecia validade para a palavra da pessoa. Então, a palavra valia muito. Entendeu? Então, embora durante o processo de evolução do direito romano houvesse a necessidade, até a mudança nos critérios de obrigatoriedade, a palavra ainda continuou tendo validade. Então, por isso, era considerado nulo, em especial nos contratos verbais, né, que se utilizava muito o juramento. Por outro lado, somente no direito justiniano, em alguns casos, que se admitiu que o terceiro tivesse ação contra a parte contratante, para competi-la, cumprir a obrigatoriedade decorrente do contrato em favor daquele. Como, por exemplo, contratos celebrados em favor de herdeiros, contratos provenientes de dotes, do casamento, onde se estabeleciam beneficiários. Ou seja, só nesses casos é que o terceiro poderia reclamar e que o contrato poderia ter legalidade, né? Ou seja, havia uma promessa de um valor pecuniário, ou havia promessa da transferência de um bem, ou a doação de um bem para uma terceira parte, né? Então, apenas nesse sentido que o ordenamento jurídico romano previa legalidade. Além disso, segundo Alves e Moreira, os contratos podem ser definidos de várias formas, dependendo apenas dos critérios. Quando o critério é apenas obrigatório, decorrente das partes, pode ser definido de três formas: unilateral, quando decorre a obrigação apenas de uma parte;
O bilateral ou signatário é quando mais de uma parte é envolvida e há obrigatoriedade dessas ambas as partes. Já o bilateral imperfeito é aquele que começa com obrigatoriedade apenas de uma parte e no decorrer de sua execução outras pessoas envolvidas começam a receber obrigatoriedade. Contratos reais. Os contratos reais são aqueles que necessitam de acordo entre as partes até a efetivação da entrega da coisa, ou seja, o fruto do contrato. No tempo do jurista Gaio, né, que é uma das pessoas mais influentes no ordenamento jurídico romano, só havia contrato real quando uma das partes contratadas transmitia à outra a propriedade de uma coisa fugível, ou seja, algo que poderia ser substituído. Se não houvesse a entrega daquele, poderia substituir por algo do mesmo valor ou da mesma importância, né? São aqueles que podem ser substituídos, né? Então é obrigatoriedade de estar restituindo-lhe o equivalente ao favor do mútuo, né? Ou seja, esses contratos eles eram estabelecidos com essa condição. Mas para Gaio, o jurisconsultus pós-clássico, conceito do contrato real se alarga ao contrato real, ainda que com a entrega da coisa. Não se transmitia a propriedade, mas apenas a posse ou a detenção de mais. Não é imprescindível que a restituição seja do requisito, mas pode ser da própria coisa entregue. Daí enquadra-se entre os contratos reais, além do mútuo, o comandato, o depósito e o penhor. Né? O mútuo é aquele contrato pela qual alguém transmite a propriedade de uma coisa fugível, alguma coisa que pode ser substituída por outra do mesmo valor, e outra em que se obriga a restituir a outra coisa da mesma espécie, de quantidade, valor. Né? Vamos lá. Os contratos, por outro lado, o contrato de forma fundícia é uma outra espécie de contrato. Recebe de uma das partes a propriedade sobre uma das coisas infundível, mediante o mancipácio, o ato de transferir, né? Obrigando-se de acordo com o estabelecimento de um pacto, aposto o ato de entrega. Ou seja, mais ou menos como se fosse o anterior, né? E onde há também a obrigatoriedade da entrega deste contrato. A entrega do bem, né? Fruto do contrato. Vamos lá. Os contratos verbais. Os contratos verbais na Roma Antiga consistia na celebração de contratos de forma verbal, através de palavras solenes. Deste modo, a privativa concepção romana, segundo a qual não era acordo de vontade, mas a prolação de palavras solenes que tinha exclusividade efetiva de fazer surgir a obrigação no direito clássico, considerando-se a contínuo acordo de vontade, requisito do contrário, o jurista romano vislumbra o acordo de vontade no fato de a promessa de uma das partes fazer-se diante da outra, cujo silêncio implicava concordância com o nascimento de vínculos obrigatórios. Deste modo de contrato exigiu 3 métodos. Ou seja, o contrato estabelecido de forma verbal, ele era estabelecido a partir de uma solenidade. A pessoa ela falava a partir de palavras importantes, palavras solenes, que determinava a existência de determinado contrato, e a partir dessas palavras e desse rito que se estabelecia a obrigatoriedade, né, que se estabelecia os critérios para que a relação do contrato não se fugisse. O dotis denic, ou seja, o dote, é um formato de contrato verbal que somente determinada pessoa pode fazer, né, consiste na promessa de valores, bens móveis e imóveis em favor do casamento. Pode ser feito pela própria mulher ou pelo pai, avô, né, que estabelece um dote. O dote ficou obsoleto a partir da constituição do imperador Teodoro II, né, que determinou que qualquer palavra dita já poderia ter validade com relação ao dote. Por outro lado, promisso iura leri era uma promessa, né, era uma forma de contrato verbal, uma promessa feita por juramento do libertado, ou seja, de um escravo, ao seu antigo proprietário após a sua liberdade, a fim de garantir a compensação financeira e material pela liberdade dele. Ou seja, o escravo, ao receber a liberdade, ele ainda tinha que fazer um juramento, ou seja, uma espécie de contrato, em uma cerimônia, uma espécie de rito, né, uma solenidade, a qual ele garantia que ia ressarcir o antigo proprietário pelos danos causados pela sua liberdade.
né? Então, tinha todo um critério para que se estabelecesse algum desses contratos. Também tem uma espécie de contrato que é o mais utilizado na Roma Antiga, que é o cispulitário, né? Era um popular formato de contrato verbal na Roma Antiga, que praticamente todas as pessoas utilizavam, que ele oferecia muitas facilidades, né? Ele consistia apenas na leitura de perguntas, né, e respostas por parte do contratante e do contratado. Essas perguntas elas eram previamente redigidas, né, e elas estabeleciam ritos, né, e também palavras solenes eram utilizadas. Então não eram palavras cotidianas, eram através de palavras cultas, né? E era uma espécie de questionário entre quem fazia o contratante e o contratado, né? Ele falava assim: eu vou te emprestar o dinheiro, você vai me pagar? Ele falava: sim, eu vou te pagar, com juro e correção. Então tinha todo um rito e uma coisa assim envolvida com relação a essa espécie de contrato verbal. Eu fiquei com a parte dos contratos literais, contratos consensuais e contratos inominados. Os contratos literais são aqueles em que as obrigações resultam da escrita. São eles, em geral, mal conhecidos, dada a escassez de fontes a seu respeito. Para que se possa compreender o antigo contrato literal romano, é necessário que se tenha noção de como os patres famílias contabilizavam as operações relativas a seu patrimônio. Para saber a situação real de sua caixa, bastava ao pater familias subtrair o total do acceptum do total do expensum. Esses lançamentos de operações de caixa realmente efetuados se denominavam nomina arcária, e deles não resultavam obrigações, mas sim prova de obrigações pré-existentes. Esse contrato, que era de direito estrito e que pertencia ao campo do ius iuile, se celebrava por meio do nomina transcriptícia. O antigo contrato literal romano era um negócio jurídico abstrato, sendo suscetível de termo, mas não de condição. Segundo tudo indica, somente podia ter como objeto porção certa de dinheiro. Gaio, logo após tratar da controvérsia entre os juristas romanos sobre se o nome transcriptio podia ser utilizado pelos estrangeiros, acentua que as literatum obligationes parecem nascer também do cirografa e da singrafai, isso é, de declarações escritas pelas quais alguém se obriga a efetuar a favor de outrem, uma prestação sem que se celebre para isso a stipulatio. Além da observação de que essa espécie de obrigações era própria dos estrangeiros, nada mais nos informa Gaio sobre cirografa e a singrafai. As singrafai desapareceram depois da Constituição de Caracalla, de 212 d.C., que estendeu a cidadania a quase todos os habitantes do Império. Já os xirografos substituíram o tempo de Justiniano, penetrando nos usos romanos como principalmente meio de prova da celebração da stipulate Justinianeu. Justiniano, depois de salientar que não mais se usava o antigo contrato literal romano, informa que em seu tempo havia uma outra espécie de contrato literal. Sobre esse outro sistema, a que geralmente se dá a denominação de querela non numeratia pecunia, há grande controvérsia. A nosso ver, Colinetti demonstrou que a expressão querela non numeratia pecunia não era designação que os romanos davam a todo esse sistema de proteção do devedor, mas apenas um dos meios de tutela que os constituíam. Como se verifica das Institutas, onde Justiniano declara que em seu tempo havia obligationes literárias. É isso porque, não mais podendo o devedor libertar-se, estava obrigado a pagar em virtude da escritura. Assim sendo, essa obrigação decorre do escrito. Variam as explicações de como, para os romanos, a obrigação podia decorrer da escrita. Segundo Uvelin, a escrita desde cedo foi conhecida em Roma, mas pouco divulgada. Depois da Lei das 12 Tábuas, que foi um conjunto de leis elaboradas no período da República Romana, por pressão dos plebeus, e foram instituídas em 451 a.C., ao qual estavam escritas leis que determinavam como deveriam ser os julgamentos, as punições para os devedores e o poder do pai sobre a família. Logo após isso, surgiram no direito romano os contratos literais, em virtude de um duplo fenômeno psicológico que se observa nos povos antigos. Os contratos consensuais são aqueles que, para se constituírem, dependem tão somente do consentimento das partes contratantes. São eles de origem até certo ponto recente, tanto assim que só entregaram o sistema de ius iuile depois dos contratos reais e formais. Como salienta Voss, os contratos consensuais representam o primeiro sinal de reação da vontade contra o formalismo. Além de independerem
de forma são eles contratos sinalagmáticos, perfeitos ou imperfeitos, e sancionados todos por iudicia bonae fidei, ações de boa-fé. Os contratos consensuais são os 4 seguintes: compra e venda, mandato, sociedade e locação. Deles, o segundo, que é o mandato, é sinalagmático imperfeito. Os demais são sinalagmáticos perfeitos. A compra e venda é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transmitir a posse de uma coisa e garantir seu uso pacífico à outra, que em contraposição se compromete a transferir a propriedade de uma soma de dinheiro. Trata-se de contrato consensual de boa-fé oneroso bilateral perfeito. O mandato é o contrato pelo qual alguém encarrega ou trem que aceita de realizar gratuitamente atividade em favor dele, mandante ou de terceiros. Sua presença, porém, é atestada somente nos fins de república. Trata-se de contrato consensual de boa-fé, gratuito e bilateral imperfeito. A sociedade é o contrato pelo qual 2 ou mais pessoas se obrigam a colocar em comum bens ou esforços para alcançar um fim patrimonial lícito que lhes seja proveitoso. Trata-se do contrato consensual de boa-fé oneroso e bilateral perfeito. São os seguintes requisitos do contrato da sociedade: o acordo de vontades, a contribuição pelos sócios de bens ou de esforços, a affectio societatis e o fim patrimonial lícito e proveitoso a todos os sócios. A locação é o contrato pelo qual alguém, mediante remuneração, se obriga a proporcionar ao outrem o uso e gozo de uma coisa, ou a prestar-lhe um serviço ou realizar-lhe uma obra. Trata-se de contrato consensual de boa-fé, oneroso e bilateral perfeito. Ao passo que, modernamente, graças às obras dos jurisconsultos do direito intermédio, conhecemos 3 figuras distintas de locatio conductio. A locatio conductio rei, locação de coisas, a locatio conductio operarum, contrato de trabalho, e a locatio conductio operis, que é o contrato de empreitada, no direito romano. Os contratos inominados é a denominação que já os comentadores bizantinos davam à convenção sobre 2 prestações correlativas, a qual não é obrigatória por si mesma, mas apenas a partir do momento em que uma das partes efetua sua prestação. Quando se denominam essas convenções contratos inominados, não se pretende com isso significar que elas não tenham ou não possam ter nome próprio, mas sim que são contratos atípicos, isto é, contratos não reconhecidos como figuras singulares. Os contratos inominados formam uma categoria abstrata, onde se enquadram convenções dos mais variados conteúdos, as quais, sancionadas por ações comuns, geram obrigações quando ocorre a mesma causa. Uma das partes realiza sua prestação para obter da outra a contraprestação. No direito justinianeu, essa categoria contratual é admitida amplamente. No direito romano clássico, o simples acordo de vontades não gerava obrigações. Era um pacto nulo, pois não se conhecia a categoria abstrata do contractus, mas apenas diferentes contratos típicos. Em síntese, há 3 correntes de opinião: a tradicional, que hoje é abandonada em virtude das conclusões a que se chegou pelos estudos das interpolações, a moderada, que atualmente ainda é dominante, e a radical, cujas conclusões são diametralmente opostas à tradicional. Segundo a corrente tradicional, na formulação apresentada por Acarias, a categoria dos contratos inominados se constituiu em 3 etapas, durante o direito clássico. Quanto às ações que sancionam o contrato inominado, são elas, no direito justinianeu, as 3 seguintes: a action praescriptis verbis, que é a ação que se destina à execução do contrato; a condition ob rendati, que é a ação que visa a rescisão do contrato; e a conditio propter poenitentia, que é a ação que, por meio dessa conditio, se dá a revogação dos contratos. Nos contratos inominados, como se dá no direito moderno, a parte prejudicada com inadimplemento pode escolher entre mover uma ação para execução do contrato ou intentar uma ação para rescisão do contrato. Os principais contratos inominados é o permutatio, que é o contrato inominado pelo qual uma das partes transfere a propriedade de uma coisa para receber de outra parte a propriedade de outra coisa. A estimatum, que é o contrato inominado pelo qual uma das partes entrega à outra a mercadoria para vender, obrigando-se esta, se não ocorrer a venda, a restituí-la ou, em caso contrário, a pagar o preço previamente determinado. A doação com encargo, que o doador impõe ao donatário
ao qual transfere a propriedade uma coisa, a execução de uma prestação em seu favor ou de terceiros. A transaction, que é a transação, é a convenção pela qual as partes, mediante concessões recíprocas, regulam de novo uma relação já existente entre elas e cujo respeito há controvérsia a fim de pôr termo a uma lide ou evitá-la. E por último, a precarium, que é a convenção pela qual alguém concede ao trem gratuitamente o amplo uso e gozo de uma coisa, obrigando-se este a restituí-la quando aquele o solicitasse. E agora eu vou passar a palavra ao meu colega Railan. Bom dia, pessoal. Eu fiquei responsável para falar sobre os pactos, doações e quasi-contratos na época do direito romano. Bom, no direito romano, o pacto ele era definido como uma espécie de convenção, onde o foco central era a não exigência de uma formalidade jurídica. Dessa forma, o pacto ele não gerava obrigações, ele era desprovido de ação. Característica importante esta, que é justamente a que o diferencia, né, dos contratos. No Pacto Romano havia necessidade de um acordo entre as partes, mas sem a imposição de uma obrigação propriamente dita, né, fazendo com que não houvesse efeitos jurídicos para as partes. Ele não tinha assim, o foco principal dele não era nas obrigações, né, mútuas das partes. Dessa forma, existiam dois tipos de contrato. Um deles era chamado de pacto nu, dois tipos de pactos, né? Um chamado pacto nu e o outro pacto vestido. No pacto nu, como eu falei, já que os pactos não geravam obrigações propriamente ditas, no pacto nu ele ficava à mercê da chamada via de exceção, que eram medidas que eram tomadas à medida que os pactos eram descumpridos. E outra modalidade, chamada pacto vestido, ele era subdividido em três espécies: os pactos adjetos, os pactos pretorianos e os pactos legítimos. Bom, os pactos adjetos, eles eram pactos que ele tinham como a principal característica impactar diretamente nas obrigações presentes nas fases pré-contratuais dos contratos, né? Dando a possibilidade de alterar, modificar ou mesmo extinguir obrigações, né? Qualquer que seja das partes. Por outro lado, os pactos pretorianos se caracterizavam por estabelecer convenções unilaterais, na qual eram pré-estabelecidas pelo pretor. Bom, o pretor, nesse caso aqui, ele funcionava, ele tinha um papel de atuar como se fosse um mediador, semelhante a um juiz, né, hoje na atualidade. E também a gente tinha os pactos chamados pactos legítimos. Em relação aos pactos legítimos, estes eram sancionados por ações decorrentes da própria Constituição do Império vigente na época, né? Eles também eram, digamos assim, que mediados pelos pretores, né? Só que ele era mais tradicional e eram enquadrados mais entre os contratos, né? Como eu falei, sob mediação dos pretores também. Bom, agora em relação às doações, na época do direito romano, as doações elas se caracterizavam, né, pela vontade voluntária da pessoa em querer diminuir seus bens, né, seu patrimônio, e aumentar o da outra, né, com a intenção assim de boa fé, né? Só que naquela época essas doações elas se remetiam apenas à natureza patrimonial, né? Seguindo os trâmites jurídicos da stipulatio emancipatio. Na época de Constantino, as doações foram decretadas, foram consideradas, né, elas se firmaram durante a época de Constantino como uma espécie de negócio jurídico que somente teriam eficácia mediante a 3 requisitos de validade. Bom, quanto a esses requisitos,
eram básicos, né, para que houvesse a validação das doações, que era a redação de ato escrito perante testemunhas, a entrega física da coisa, né, que geralmente, como eu falei, era algo de valor, né, de natureza patrimonial, e a transcrição do ato em registro público, que eles chamavam de insinuatio. E outra grande perspectiva de doação difundida na época, né, no direito romano, refere-se àquelas doações chamadas de doações mortis causa. Essa espécie de doação, para validar, era necessário que o doador viesse a morrer, né, viesse a óbito, antes que o donatário ou ao mesmo tempo em que este. Muitos juristas estudiosos, né, do direito romano afirmavam que esse tipo de doação, eles tinham características, assim, como é que se diz? Esse tipo de doação do mortis causa foi uma das características principais, né, desse império, desse Constantino. Bom, por último, a gente tem os quasi-contratos, né? O que é esse quasi-contratos, né, do direito romano? Na verdade, esse quasi-contratos, ele é definido como um ato lícito e voluntário, né, na qual o seu autor ele se torna credor de outra pessoa, sem um prévio acordo estabelecido, né? No entendimento do direito justiniano, essa categoria ela se dilui em 5 espécies, que são a gestão de negócios, a tutela, a communio incidens, o legado e o pagamento indevido. Na gestão de negócio, a gente tem a gestão de um ou mais negócios que uma pessoa vai prestar em favor da outra sem que haja mandato ou outra causa qualquer pela qual ela deve ser realizada. Nesse tipo de quase contrato, né, ele gera algumas obrigações, né, tanto que a gente até retorna lá atrás, que eu falei assim, que nos pactos não há o nascimento de uma obrigação, que é justamente a característica que o diferencia ele dos contratos. Aqui é um quase contrato. Só que aí, nessa gestão de negócio, ele vai gerar uma obrigação para o gestor e para as partes envolvidas, né, nessa gestão de negócios, e que se complementam por vontades. O segundo modelo, né, que é a tutela, esta se configura como um modelo de obrigação inexcusável, que visa a administração dos bens de um incapaz por fato normal. Naquela época, eles consideravam também os menores de idade e também as mulheres, né, como incapazes. Em sua origem, essa tutela ela só recaía em coisas assim, negócios de natureza patrimonial. E por vez tínhamos o communio incidens, que é um instituto que confere um domínio comum de coisa ou imóvel, que não decorre de uma convenção, mas sim de um contrato de sociedade, tais como a divisão de lucros, prejuízos, reembolso, despesa e solução. E o pagamento indevido. O pagamento indevido, como o próprio nome já diz, é consolidado como uma parte paga a outra um valor de maneira equivocada, né? Ou seja, um erro, e gera um enriquecimento indevido para aquela pessoa que recebeu, né? E isso gera isso no direito justiniano, ele é passível de uma ação, né, para você tentar combater, né, este erro e tentar reembolsar aquilo que você perdeu, através das ações pretorianas, né, que eram dominadas de condictio, de caráter genérico, que atendia a mecanismos específicos, né, e dentro das medidas legais da época, para você recuperar aquilo que você perdeu. E é isso. Bom, então a gente pôde perceber assim que a estrutura do direito na Idade Antiga, ela se fez fundamental e basilar, né, para a consolidação
do que o nosso ordenamento jurídico, do que o nosso direito é hoje, principalmente no que tange, né, aos institutos dos contratos, da teoria dos contratos. E esse estudo sistemático desse instituto nos permitiu compreender melhor, né, até também entender como funcionam as relações hoje em dia, principalmente no mundo dos negócios jurídicos. Então é isso aí, espero que todos tenham entendido e é isso. Um abraço.